Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de número 2 da disciplina de Teoria da Computação. Então, um roteiro da nossa aula. Nós pretendemos trabalhar agora com os autômatos finitos. Tá? Dentro desse contexto de autômatos finitos, nós vamos considerar aspectos importantes como o determinismo, tá? E o não determinismo para esse tipo de computação, tá? Não determinismo. E vamos ainda definir a ideia realmente de uma máquina abstrata que tem a característica que nós conhecemos lá em linguagens formais de autômatos finitos. Nesse contexto nós vamos entender um pouco sobre a sintaxe, né, dessa forma de fazer computação, né, dessa máquina abstrata, e a semântica, que é o sentido que ela representa. Em seguida, nós vamos trabalhar com alguns exemplos, né, exercícios, e vamos, de certa forma, começar a verificar propriedades de fechamento dentro do contexto das linguagens regulares, que são as linguagens para as quais os autômatos finitos reconhecem cadeias. Tá? Então, nesse primeiro contexto, nós vamos trabalhar com as linguagens regulares, tá? Dentro da hierarquia de Chomsky, ou linguagem do tipo 3, e com o mesmo poder computacional, com poder equivalente, a gente vai trabalhar com os autômatos finitos. Tá? Lembrando que esses, por sua vez, são máquinas abstratas dentro do aspecto de reconhecimento, tá? Das linguagens regulares, e dentro das linguagens regulares nós podemos ter um aspecto geracional para gerar palavras, que são as gramáticas regulares, e um aspecto, digamos assim, denotacional, né, que é para denotar expressões, que é o conceito de expressões regulares. Todas possuem o mesmo poder computacional no contexto das linguagens. Dessa forma, vamos iniciar focando um pouco na sintaxe da máquina abstrata, considerando agora um autômato finito determinístico, um AFD. Então, matematicamente, um autômato finito determinístico é composto por uma tupla que contém o Q, que representa o conjunto finito de estados, um alfabeto finito de símbolos. Tá? Então, eu tenho um conjunto que representa esse alfabeto aqui. Tenho ainda um conjunto de estados finais. Perceba que esse conjunto de estados finais é um conjunto que pertence a Q, ou seja, pode ser um subconjunto, né, de Q. Então, eu posso ter em algum momento um autômato finito que tem todos os elementos do conjunto de Q, tá? Como posso ter somente um elemento ou dois elementos. Então, eu tenho um conjunto de estados finais relacionados. Tenho ainda o Q0, que é por onde a minha computação vai começar, o meu estado inicial. E, finalmente, eu tenho uma função de transição no formato que lê como entrada um estado e o símbolo do alfabeto e retorna outro estado. Então, o domínio da minha função de transição são dois elementos do conjunto, um do conjunto estados e outro do conjunto do alfabeto. Então, o contradomínio
me retorna um estado. Então, na realidade, o que a gente tem aqui é, eu estou em um estado qualquer, leio um símbolo do alfabeto e retorno como uma suposta tabela para qual estado eu devo direcionar a minha computação. Então, sintaticamente, o nosso autômato finito determinístico, ele é definido dessa forma. Um detalhe importante é que a principal diferença do determinismo, ela é responsável por essa função de transição. Perceba que isso vai fazer o autômato ter a característica de determinismo. Tá? É isso que é importante. E só é determinismo porque essa função me retorna apenas um estado como saída dela, tá? Então, como eu só tenho um estado como saída dela, e essa função vai ser exclusiva, né? Eu tenho essa característica de determinismo. Então, considerada essa ideia da sintaxe, a gente pode trabalhar agora com um primeiro exemplo de autômato finito determinístico, tá? Então, considere o autômato finito determinístico A1. Esse autômato tem todos os parâmetros que a gente necessita para montar uma computação, tá? E aí, a gente tem isso de uma maneira na forma de tupla, mas a gente pode convertê-lo num diagrama de estados, tá? Então, se eu pudesse montar um diagrama para esse autômato que está aqui, nós poderíamos definir que ele tem 4 estados através do conjunto Q. O alfabeto é simplesmente 0 e 1, tá? O símbolo inicial é o estado 1, né? Então a gente define o símbolo inicial como uma seta, e o símbolo final é o próprio estado 1, apenas ele dentro do meu conjunto. E o símbolo final a gente vai definir com um círculo. Então, o que me resta agora é traçar a computação da minha função de transição. Então, a função de transição diz o seguinte, olha, estando no estado 1, ao ler o símbolo 0, vá para 2. Então, estando no estado 1, ao ler o símbolo 0, vá para 2. Estando no estado 1, ao ler o símbolo 1, vá para 4. Então, ao ler o símbolo 1, vou para 4. Estando no estado 2, ao ler o símbolo 0, vai para 3. Estando no estado 2, ao ler o símbolo 1, eu vou para 4. Estando no estado 3, ao ler o símbolo 0, eu vou para o estado 1. Estando no estado 3, ao ler o símbolo 1, eu vou para 4. E, finalmente, estando no estado 4, ao ler o símbolo 0, eu permaneço em 4. E, estando no estado 4, ao ler o símbolo 1, eu permaneço em 4. Tá? Então, o diagrama de estados também é uma forma de apresentar um autômato. Tá? Então, a gente pode representar através da base das tuplas, né? Através dos conjuntos, ou ainda através do nosso diagrama de estados. Então, essas são as duas formas mais claras de apresentação de um autômato. Tudo bem, então a pergunta é, esse A1, ele é um AFD ou não? E por quê? Então, para a gente primeiro entender como apresentar que ele é ou não um AFD, a gente vai ter que olhar para a nossa função de transição. Então, a nossa função de transição, através do diagrama, se eu tiver uma transição que leva a
um subconjunto desse formato, tal que eu leio um estado e um símbolo do alfabeto e passa para essa condição, ou seja, um subconjunto dos elementos de Q, então não é uma função total, eu tenho uma função em que eu posso ter duas transições, aí eu estou diante de um autômato que não é finito determinístico, tá? Então, se a gente redesenhar aqui o nosso autômato finito, nós teremos o estado 1, 2, 3 e 4, tá? Nesse novo autômato A1, nós temos três estados finais, que é o estado 1, o estado 2 e, finalmente, o estado 3. O nosso estado inicial é o estado 1, tá? E agora nós vamos traçar as nossas regras de transição. Então, 1, ao ler o símbolo 0, vai para 2. 2, ao ler o símbolo 0, vai para 3. 2, ao ler o símbolo 1, vai para 4. 2, ao ler o símbolo 1, vai para 2. Então, ele permanece nele mesmo. Essa transição aqui já me garante que esse autômato não é um autômato finito determinístico, porque a minha função de transição ela passa a ser desse formato para um autômato finito determinístico. Entretanto, quando eu for desenhar, quando eu for analisar essa função de transição, eu não consigo identificar essa característica, tá? Porque a gente acabou de perceber que no estado 2, ao ler o símbolo 1, eu posso ir para 4, e no estado 2, ao ler o símbolo 1, eu posso permanecer em 2. Então, pelo menos essa transição, ela só se enquadraria numa função que tem essa característica. Então, nesse aspecto, ao ler um estado 2 e um símbolo do alfabeto, eu posso me retornar qualquer variação dos subconjuntos que pertencem a Q. Em outras palavras, eu posso ter dois caminhos diferentes para a leitura do mesmo símbolo do alfabeto. Então, esse autômato A1 não é um autômato finito determinístico, por essas características que a gente definiu. Então, é um autômato finito não determinístico. Tá? Então, a primeira diferença que a gente vai identificar aqui é a nossa função de transição. Quando eu tiver uma função de transição com essa cara, com essa característica, a gente está diante de um autômato finito não determinístico. Quando eu estiver diante de uma transição com essa característica, nós estamos diante de um autômato finito determinístico. Só um parênteses, tá, pessoal? Que essa definição, em alguns livros, né, ela pode ser expressada da seguinte forma: que lê o símbolo e leva a P de Q, né? Que é a mesma definição do conjunto das partes, tá? Ok? Então, essa é a primeira teoria, a primeira ideia que a gente vai ver entre a diferenciação teórica para definir um autômato finito determinístico e um autômato finito não determinístico. Voltando agora os nossos entendimentos para a semântica, para como funciona, qual é o sentido dessa máquina abstrata, se a gente considerar um autômato A que tem novamente o seu conjunto de estados, o seu conjunto que representa o alfabeto,
as nossas regras de transição, um estado inicial e um conjunto de estados finais, nós podemos considerar que W, e ainda considerando que W é W1, W2, W3, Wn, uma palavra sobre o alfabeto que é considerado para leitura e reconhecimento desse autômato. Então, o nosso W1 aqui, ele pode ser qualquer símbolo do alfabeto sigma. O W2 também pode ser qualquer símbolo do alfabeto beta e assim sucessivamente. Então, se a gente considerasse, por exemplo, um alfabeto 0 e 1, né, considerando que o nosso autômato A tem esse alfabeto, W poderia, por exemplo, ser a palavra 0, 0, 1, 0, tá? Então, essa palavra W, ela é uma palavra sobre o alfabeto sigma, porque todos os elementos que compõem essa palavra, elas pertencem ao alfabeto em questão. E aí a gente teria aqui a representação do W1, aqui a representação do W2, aqui a representação do W3 e finalmente a representação do W4 aqui na última elemento da nossa palavra, tá? Então, considerando essa ideia, a gente tem um conceito importante sobre os autômatos, né? Então, nós vamos afirmar que o autômato A aceita a cadeia W, ou a palavra W, somente se existir uma sequência de estados que pertence ao conjunto Q, de tal forma que eu tenho uma sequência que parte do meu R0, vai para um R1, R2, R3, sucessivamente até um Rn. Considerando ainda que, primeiro ponto, o nosso R0 é o nosso Q0 do autômato A. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente assume que o A aceita W, em primeiro ponto, que essa sequência de estados, né, que a gente vai definir mais na frente como trajetória, ela começa do estado inicial. Tá? Então, lembrando que o estado inicial não é um conjunto, ele é único. Eu só tenho um único estado inicial para computar a minha linguagem, para computar o meu autômato. Então, o nosso R0 obrigatoriamente é o Q0. Ainda, a gente vai considerar o seguinte, olha, a função de transição sobre qualquer RI aplicada ao WI mais 1, ao W, próximo elemento de W, ela vai ser igual ao próximo elemento da trajetória. Ou seja, se eu estou diante de R0, a função de transição ao ler o estado Q0 aplicada ao símbolo 1, né? O símbolo 1 vai me remeter a um próximo estado. Esse processo todo ocorre até que eu chegue no N-1, porque o último estado não vai ter mais processamento. E aí, quando eu chegar nesse último estado, eu só preciso perguntar se esse Rn pertence ao conjunto final. Tá? Então, o sentido de todo o nosso autômato é definido a partir dessas três regras e a gente tem que essa sequência de estados mencionada anteriormente é a trajetória de A sobre W. Então, perceba que a trajetória que a nossa máquina apresenta é simplesmente o histórico de estados que são visitados à medida em que a palavra W vai sendo computada dentro do nosso autômato. Ela aceita ou rejeita? Ela só vai aceitar se o nosso último elemento da trajetória, o nosso último estado dessa trajetória, pertence ao conjunto F. Então, essa é a semântica por trás de um autômato colocada aqui de forma mais teórica. Então, a gente precisa aprender a ler
ou escrever teoricamente como funciona o processo computacional de um autômato finito, para que a gente possa formular melhor as nossas provas e entender melhor como funciona a teoria específica de uma máquina abstrata. Tá? Então, considerada essa semântica, a gente define o seguinte, olha, a linguagem aceita por um AFD qualquer, A nesse exemplo, é L de A. Tá? Então, quando eu tiver L de A representa tal coisa, é que eu estou dizendo que a linguagem aceita pelo FDA. Né? Essa linguagem ela é aceita. Ou ainda reconhecida. A linguagem reconhecida por uma máquina é tal. Né? Então, L de A é W, tal que A, o autômato finito A, aceita W, ou seja, reconhece a cadeia W dentro da nossa linguagem. Tá? Então, essa definição é importante e a gente precisa deixar bem clara para executá-la. Agora, vamos começar com um pequeno exemplo, né? Vamos pegar aqui esse autômato A2. Qual é a linguagem aceita por A2? Em outras palavras, L de A2. Né? Qual é a linguagem reconhecida por A2? Então, primeira coisa, se a gente fosse formular esse autômato, nós teríamos aqui, vamos dizer que esse estado aqui é o Q0, esse estado é o Q1, esse estado é o Q2 e esse estado é o Q3. Então, nós teríamos o nosso conjunto Q, demarcado por Q0, Q1, Q2 e Q3. O nosso alfabeto de análise é simplesmente 0, binário, né? 0 e 1. A nossa regra de transição, as nossas regras, estão definidas a partir desse diagrama que já está posto aqui para a gente visualmente. O nosso estado inicial é formulado por uma seta e permanece sendo o próprio Q0. Finalmente, o nosso conjunto que representa os estados finais está definido aqui simplesmente pelo estado Q0. Ok, então qual é a linguagem que A2 aceita? Então a gente precisa ter uma forma de entender como essa linguagem vai aceitar. Então, primeira coisa, a palavra vazia aceita? Aceita, né? Porque o nosso estado inicial, ele também é um estado final. Então, a palavra vazia aqui, ela vai ser perfeitamente reconhecida por esse autômato A2. Ok, a palavra, se eu tiver só um, não vai reconhecer. Mas se eu tiver um e um, eu tenho o reconhecimento. Então, a palavra aceita. E a palavra vazia também, a gente viu que aceita. Tá, se eu tiver 0, 0, aceita. 0, 0, aceita. Tá, então a gente começa a ver algumas variações aqui dentro desse nosso autômato, tá? Então, vamos lá. Como é que eu posso definir aqui a linguagem para esse autômato? Será que... Bom, já viu que se eu tiver um número 1, ele volta com 1, ok. Se eu tiver o número 1 e aplicar o 0, eu tenho que ter alguma forma de voltar para cá. Tá? Se eu aplicar 0, 0, ele também vai aceitar. 0, 0 também aceita. E aí, como é que eu vou definir a linguagem desse autômato? Quais são o conjunto de todas as palavras que vão ser aceitas por esse autômato? Bom,
Então, o que a gente vai considerar para encontrar a linguagem é partindo das palavras que são aceitas a partir da nossa trajetória de estados, onde eu vou, como último estado, encontrar a computação do meu conjunto de estados finais. Então, vamos pensar assim. Eu sei que a minha linguagem, que reconhece as cadeias sobre o autômato A2, ela tem uma característica interessante, né? A nossa palavra vazia, ela é aceita. Então, se eu tiver que fazer variação sobre a minha palavra vazia, se eu for fazer uma expressão regular para ela, eu tenho que colocar o meu fecho de clean para colocá-la como a palavra vazia pertencente a essa minha expressão regular. Mas o que é interessante é que se eu utilizar elementos iguais duas vezes, por exemplo, 0 e 0, eu volto para o estado anterior, né? Então, se eu aplicar 1 e 1, eu volto para o estado inicial. Se eu aplicar 0 e 0, eu volto para o estado que eu estava anteriormente. Se eu aplicar 1 e 1, eu volto para o estado. Então, vamos considerar a seguinte ideia. Olha, se eu computar 0, 0, eu sei que ele deve aceitar. Isso com uma cadeia com dois elementos do alfabeto. Mas se eu computar o 1 e 1, ele também vai aceitar. Tá? O que vai diferenciar agora é que se eu começar com o 0 e aplicar o 1, eu saio desse meu escopo. E se eu começar com o 1 e aplicar o 0, eu também saio do meu escopo. Mas a gente viu que ao aplicar o 0, 0 ou o 1, a gente volta para o mesmo estado, né? Então, vamos pensar o seguinte, olha, se eu começar com 0, 1, 0, 1, eu vou para esse estado. Mas eu posso, como outra opção, ou escolher 1, 0. Tá? Ok. Mas se eu fizer a escolha por 0, 1, eu tenho que pelo menos dar mais um passo de 2 pontos para chegar até, de duas trajetórias até chegar no meu estado final. Então, se eu fizer 0, 1, eu tenho que ir pelo menos em 2 passos a chegar até aqui. E se eu fizer 1, 0, eu também tenho essa mesma característica. Só que se eu posso aplicar o 0, 0 ainda ou o 1, 1 para reconhecer. Então, vamos considerar agora que eu vou colocar no próximo passo que eu posso usar o 0, 0 ou o 1, 1 de forma do formato que eu quiser, a quantidade de vezes que eu quiser. Porque se eu não aplicar nenhuma vez, ele permanece no mesmo estado. Ou aqui, se eu vier com o 0, 1, ou aqui, se eu vier com, o mesmo estado, o 1 e o 0. Todos eu vou pertencer aqui, ó, 0, 1 ou 1, 0. Todos eu pertenço aqui. Então, se eu aplicar o 1 infinitas vezes ou nenhuma, eu volto para cá. E se eu aplicar o 0, 0 infinitas vezes ou nenhuma, eu permaneço aqui onde está. Então, eu só dou a possibilidade de ele fazer essa ida e volta. Até porque, se ele só for, né, eu já vou considerar no meu último passo agora, que é ou eu tenho 0, 1, ou eu tenho 1, 0. Finalmente, toda essa linguagem ela pode ser repetida. Então, de uma maneira direta, o que eu tracei foi, se eu escolher o caminho 0, 0, eu posso aplicar isso várias vezes, infinitas vezes, ou nenhuma. Então, se eu não aplicar nenhuma, a minha palavra vazia vai ser aceita. Se eu escolher somente o 1, eu estou com asterisco, ele pode ficar fazendo à vontade. Aqui ele vai conseguir reconhecer a cadeia.
Mas eu posso fazer um mix, né? Eu posso escolher 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 várias vezes. Agora, se eu escolher 0, 1, eu posso simplesmente ficar aqui, ó, no 0, 0, 0, 0, 0 ou 1, 1, 1, 1 infinitas vezes, mas estando aqui, eu tenho que aplicar o 0, 0, 1 para encontrar o estado final ou o 1, 0 para chegar até esse estado de aceitação, tá? Então, essa barrinha vai dizer que eu posso fazer variações e essa continuação aqui me permite que eu tenho que ter essa trajetória de forma obrigatória. Se eu escolho o 0, 1, eu tenho que complementar ainda com essas possibilidades, tá? Então, essa seria a linguagem que define o reconhecimento, né, através das palavras para esse autômato finito determinístico. Bom, considerando mais um exemplo, né, de autômato, vamos tomar o A3, tá, representado por esse diagrama de estados. E vamos agora apresentar a linguagem que é aceita pelo autômato A3, né? Então vamos considerar aqui um estado Q0, um estado Q1, um estado Q2 e finalmente um estado Q3 como estado de aceitação. O nosso estado Q0 é o estado inicial, tá? E aí a gente vai identificar qual a linguagem que é reconhecida pelo autômato A3. Então, vamos pensar o seguinte. Usando a ideia de permanência nos estados, perceba o seguinte. Se eu colocar a expressão 0 ou 1, 0 asterisco, o que acontece aqui? Eu forço sempre a permanência da computação das cadeias a ficarem no estado Q0. Então, se eu não escolho nenhuma opção, né, se eu opto por escolher palavra nula aqui, eu vou permanecer no meu estado Q0. Mas se eu opto por escolher somente o 0, eu permaneço nele. E se eu opto por escolher 1, 0, 1, 0, eu volto para ele. Então, o meu asterisco aqui, né, que é o fecho de Kleene, ele me permite a execução de 0 ou mais vezes desse conjunto, né, dessa conjunção aqui, entre os caracteres 0 e 1, 0. Né, o caractere 0 e 1, 0. Então, qualquer variação que eu fizer, eu permaneço no estado Q0. Então, o meu estado Q0 agora está completamente mapeado a partir dessa expressão regular. Ok, mas eu tenho que chegar pelo menos uma vez durante a minha trajetória no estado Q2, porque o meu estado Q2, após a leitura do símbolo 1, eu tenho o meu estado de aceitação Q3. Então, depois que eu estou no estado Q3, qualquer símbolo do alfabeto que porventura apareça, essa minha máquina abstrata, ela permanece aceitando as cadeias. Então, a minha ideia é montar uma expressão regular que me permita sempre chegar aqui, ou pelo menos uma vez, né? Menos de uma vez, se eu não tiver Q2 no meu histórico da trajetória dos estados, eu não vou conseguir chegar em Q3, tá? Então, para chegar em Q2, eu tenho por obrigação que ler o 1 e ler o 1 também. Porque a gente já viu que se eu escolher 1, 0, 1, 0, eu vou permanecer no estado Q0. E isso está mapeado aqui. E se eu escolher 1, 0, 1, 1, aí eu cheguei em Q2. Então, 1 é a escolha que eu fiz. O 0 está aqui, né?
E aí eu faço, aliás, 1, 0, né? Escolhendo essa parte, e faço 1, 1. Tá? Então, essa minha expressão, ela me permite passar até o Q2. Só que ao chegar em Q2, eu tenho que dar a possibilidade de ele voltar para o meu estado Q0, de uma forma em que ele possa computar isso novamente. Tá? Então, eu vou abrir um parêntese aqui. Se eu for ler o símbolo 0, obrigatoriamente eu tenho que fazer essa expressão de novo para chegar em Q2. Então, se eu leio o símbolo 0, eu posso ficar em 0 ou 10 asterisco, mas eu tenho que usar, ler o símbolo 1. Tá? Só que essa expressão é uma possibilidade quando eu estou no estado Q2. E ela pode ser ainda asterisco, né? Porque eu posso fazer isso diversas vezes. Então, se eu escolho o 0, eu tenho que ter a expressão completada, mas lá no final eu posso escolher o 0 de novo e ficar nessa operação. Ou eu escolho somente o 1, estando em Q2, e a partir daí, ou 0 ou 1, asterisco. E aí, eu finalizo a linguagem que é reconhecida pelo autômato A3. Então, diante dessa expressão, se a gente coordenar qualquer W nessa estrutura, a gente vai perceber que o autômato vai reconhecer essa palavra. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, 0. Aí eu vou aplicar o 0 de novo. Vou aplicar 10. Vou aplicar 0. E vou aplicar 10 de novo. Tá? Aí eu aplico o 1. Tá? E escolho o 0. Não aplico nada. Vou aplicar 1. Tá? Escolho o 0 novamente, vou aplicar o 10 aqui, tá? E aplico o 1. Finalmente, agora, eu escolho o 1 e o 0. Tá? Então, considere essa cadeia W. Nós vamos checar agora se ela pertence à linguagem reconhecida pelo autômato, né, A3. Então, vamos lá. 0 no estado Q0 permanece em Q0. Mais uma vez o 0 permanece em Q0. A leitura do 1 leva para Q1. A leitura do 0 leva para Q0. Mais uma vez o 0 leva para Q0. A leitura do 1 leva para Q1. Q1 ao ler 0 vai para Q0. Aí eu leio 1 e leio 1. Né? Estou aqui. Cheguei em Q2. Escolhi o 0. Então, eu estou em Q0. Né? Então, vamos eliminando aqui. Estou em Q0. Estou em Q0. Q0, ao ler o 1, estou em Q1. Q1, ao ler o 1, estou em Q2. Tá? Escolhi o 0 novamente. 0. Q2, ao ler o 0, vai para Q0. Q0, ao ler 1, vai para Q1. Q1, ao ler o 0, vai para Q0. 1 vai para Q1. Mais 1 vai para Q2. O 1 vai para o meu Q3 e finalmente qualquer coisa que aparecer daqui para frente é o meu estado de aceitação. E aí essa cadeia, a partir da linguagem que eu defini com uma expressão regular, é a linguagem que é aceita por A3.